É, não falaram nada. A Sharon jogou o link lá no grupo, falou que você tava sozinha na sala e que daí, tipo assim, eu não sei se visualizaram, né? Mas não falaram nada, eu só entrei. Entendi. Então, esse link eu mandei por e-mail para vocês. Aham. Acho que eu não sei se foi semana passada ou na semana anterior. E aí vai ser sempre o mesmo link para todas as aulas. Ah, Aí sim. vocês não precisam me esperar mandar antes da aula, é só entrar no horário que eu vou estar aqui. Caso eu não esteja, se acontecer algum imprevisto, alguma coisa assim, aí eu vou avisar, mas se eu não Aham. falar nada, eu vou estar aqui esperando vocês. Ah, sim. Esse link também tá no Ava aqui no portal? Eu posso colocar, boa ideia, eu vou colocar ele lá também, peraí. Porque daí, por exemplo, aqui eu tô falando no celular, né? Mas daí eu Uhum, só entro no computador mesmo e seria até mais fácil, porque já consigo olhar material, já consigo fazer tudo ao mesmo tempo no computador. sim. Aí, se bem que eu eu- consigo também no celular, mas. Não, mas é uma boa ideia colocar lá no Ava de qualquer forma, eu vou colocar assim. Eu acho que eu tinha até pensado nisso com outra turma, com outra turma acho que eu cheguei a colocar, mas na de vocês eu não lembrei de pôr, eu coloquei só os materiais. Ah, sim. Vou colocar aqui link para participar da aula. E explicar que é um link permanente. Bom, e aí? Será que. Acho que eu vou começar, como a gente já está com metade da aula, né, corrida, Sim, verdade. eu vou começar e aí provavelmente a gente não vai conseguir terminar hoje, mas não tem problema. Aí eu continuo na outra semana, o que faltar. Deixa eu achar meu texto. O texto tá no AVA. Tá aqui, aula 30/4, acabei de ver. Isso. O assunto que a gente vai falar hoje, o nome do texto é Os higienistas estão voltando. Biopolítica, classes subalternizadas e ocupação do espaço urbano no Brasil. Uhum. Ele traz 4 episódios, 4 situações que aconteceram no Brasil relacionadas à retirada de pessoas de espaços públicos com a desculpa de higienizar, né? Ah, já sei. Viu? Então, o primeiro episódio, ele fala de uma situação que aconteceu dia 26 de janeiro de 1893. Aconteceu, tinha um cortiço no Rio de Janeiro, chamado Cabeça de Porco. Aham. Morava lá umas 4.000 pessoas, e era início da República, né? Então, essas pessoas, o prefeito da cidade, resolveu desalojar essas pessoas de lá, retirá-las de lá. Ele avisou que era para elas saírem, só que muitas pessoas permaneceram lá porque elas não tinham para onde ir. E aí, no dia da operação, a polícia cercou o lugar lá, o cortiço, e os funcionários, os trabalhadores da prefeitura, os bombeiros e funcionários também de uma empresa, que depois eu vou contextualizar por que eu estou falando desses funcionários, Aham. colocaram as casinhas abaixo, destruíram as casinhas todas. Muitos moradores estavam dentro ainda da casa quando isso aconteceu. Eles não conseguiram nem pegar coisas deles, podem ter se machucado, porque a casa realmente caiu na cabeça deles, né? E aí, todo esse número de pessoas, depois que acabou a operação, ficou em situação de rua, só com a roupa do corpo, não tinha nenhum pertence. Isso
lá no início da República, né? 1893. Você fez essa reação de susto. Vamos ver se isso mudou muito para a nossa realidade mais atual, né? Em 2012, janeiro de 2012, aconteceu uma situação semelhante em São José dos Campos, que é no interior de São Paulo. Tinha uma área moradores sem teto que ocupavam de modo irregular, eles não tinham autorização para estar nesse lugar, né? Aham. Mas eles moravam lá, mas 9 mil pessoas, é muita gente, né? E Muita gente. aí a operação, a desocupação também foi iniciada de manhã, bem cedo, e as casas foram demolidas também antes que os moradores pudessem pegar suas coisas de lá. E antes do início da operação, foram bloqueadas todos os acessos à comunidade. Eles fecharam todas as ruas que davam acesso à comunidade. E aí aconteceu que teve uma ordem judicial de reintegração de posse desse terreno, desse lugar, para uma empresa imobiliária que estava falida e o terreno era deles, né? E da empresa. Então, foi cumprida a ordem, só que também não teve uma preocupação de para onde essas pessoas iriam. Eles foram, depois da operação, todo esse número de pessoas também ficou nas ruas, nas praças, né, sem nenhum suporte. Deixa eu ver, acho que teve alguma. Eu acho que não sei se foi nesse lugar, eu acho que não foi nesse aqui, não. Foi em Porto Alegre, que teve um lugar, mas o lugar não era adequado. Nesse aqui não teve lugar nenhum para onde as pessoas irem mesmo. No terceiro episódio, é um episódio já mais conhecido, acho que você já deve ter ouvido falar, que foi em Sim. 2017. Ele foi na Cracolândia, em São Paulo, né? Lá tem, olha só, na região da, da Estação da Luz, no centro da capital de São Paulo, né, tinha um número muito grande de pessoas em situação de rua e usuários de drogas, principalmente crack, por isso o nome de Cracolândia. Aham. Na época, o Dória era prefeito de São Paulo, hoje ele é governador, né, mas na época ele era prefeito, e aí ele montou uma ação para retirar essas pessoas da Cracolândia com a justificativa de diminuir a violência e o tráfico de drogas na região. Então, essas pessoas também foram retiradas com força policial numa manhã de domingo, que daí não tinha muito movimento no centro, né? E também não tinha muito para onde levar essas pessoas, não tinha um abrigo, por exemplo. Então vamos tirar as pessoas da rua, mas vamos levá-las para um abrigo. Não tinha. Elas estavam na rua e em prédios abandonados que são ali próximo, né? Não sei se você já passou por esse lugar ou pelo centro de São Paulo de uma forma geral. Isso foi em 2017. Eu fui lá no final do ano passado. Meu pai mora lá, né? E eu fui para São Aham. Paulo no final do ano passado. E assim, não, as pessoas continuam na rua, né? Não foi isso que resolveu o problema. Tem muitas pessoas em situação de rua da mesma forma. Eu não sei dizer se aumentou o número de pessoas, mas continua tendo muitas pessoas. E eu digo em números exatos, né? Mas continua tendo muitas pessoas. A região da Luz continua sendo habitada por muitas pessoas que estão em situação de rua, que são usuários de droga e que continuam, assim, não mudou nada a operação, é aí que eu quero chegar. Ficou do mesmo jeito. É, e esses dois episódios, o 3 e o 4, eles aconteceram próximos, né? Em São Paulo foi dia 11 de junho, E outro em 14 de junho. 14 de junho do mesmo ano, né? Que foi em Cara, Porto Alegre. Tinha um prédio também no centro da capital gaúcha, Porto Alegre,
que tinha mais de 70 famílias, mais ou menos 200 pessoas moravam nesse lugar. Era uma ocupação que chamava Lanceiros Negros. Eles foi alvo também de uma operação policial de desocupação. Eles também usaram de uma força excessiva, vamos dizer assim, com a utilização de bomba, um contingente de soldados muito grande, 150 soldados, né, só para tirar famílias de lá. Parece que estavam indo para a guerra com esse número de pessoas, né? Aham. E a desocupação começou às 7 horas da noite e eles arrancaram o portão de uma forma violenta e tudo mais. Da mesma forma, tiraram as pessoas à força. O prédio não foi demolido, diferente dos outros, que, afinal de contas, era um prédio, né? Não dá para demolir um prédio assim sem considerar o impacto estrutural que isso vai causar. Mas os moradores que resistiram a sair de lá foram presos. E aí também muitas famílias tinha idosos, tinha crianças, ficaram na rua, disponibilizaram para eles um espaço que era tipo um ginásio de esportes, e não tinha chuveiro, e também não tinha estrutura de cozinha, então, assim, não era um lugar adequado para abrigar pessoas, elas só foram retiradas do lugar também. E aí, esses 4 episódios, eles têm em comum essas coisas que eu falei. Apesar do primeiro episódio, ele tá ali no momento do início da República, né, finalzinho da monarquia, as leis, os direitos, eles eram vistos de uma forma diferente, mas os outros 3, eles já estavam na nossa organização social de hoje, que é uma organização democrática, né, dentro da Constituição Federal de 88, que garante que todas as pessoas têm que ter moradia, têm direito à moradia, né? E essas pessoas já não tinham uma moradia adequada, e aí elas foram retiradas do local onde elas estavam vivendo, mas não, e também não foi dada uma moradia para elas, nem igual, nem melhor do que elas estavam. Não foi dada moradia nenhuma. Gente. Sim. E daí, nos 3 episódios, eles têm a ver com a ocupação de pessoas pobres, e também pessoas negras. Ele fala espólios da escravidão, ou seja, herdeiros, entre aspas, da escravidão, né? Escravidão. E isso. E pessoas pobres ocupando espaços públicos. Os 3 também estão marcados pelo uso de força policial extrema, né? De violência, nesse momento da retirada. E eles também têm a justificativa higienista, que ou ela está relacionada a uma questão de saúde, de evitar a propagação de doença, alguma coisa nesse sentido. Tráfego, né? Hã? A questão do tráfego. Isso, ou a criminalidade, que era isso mesmo que eu ia falar. Ou sempre são nos 4 casos, são essas 2 justificativas, né? E aí, os autores, acho que é um homem e uma mulher, os autores, deixa eu ver, para eu não ficar falando os autores e ser as autoras. É um homem e uma mulher. Eles apresentam alguns dados lá do começo da República, né, para falar do episódio do Cabeça de Porco, primeiro, e depois ele vai relacionando com os outros. Mas, inicialmente, então, eu não sei se você estava na aula passada, se você assistiu o vídeo da aula passada, mas a gente falou de como que essas ideias higienistas foram colocadas na escola, mais ou menos na mesma época na mesma época que aconteceu isso com o cortiço cabeça de porco. É uma diferença aí de 20 anos, 30 anos, num processo histórico longo, isso não é tanto tempo, né? Então, nesse momento, primeiro teve uma apropriação do setor imobiliário, do discurso higienista, e aconteceu essa destruição das habitações de trabalhadores pobres, né? E eu acho que nesse início do texto, ela só está explicando a estrutura do artigo, é isso. Então, inicialmente, ela vai explicar isso primeiro, e depois ela vai fazer
a comparação com as situações mais atuais. E para isso, ela traz a ideia, os autores trazem a ideia, de que as condições que tornam um pensamento possível, elas não são autogeradas, elas são estabelecidas antes que elas virem ações. Em outras palavras, ela fala isso. Então, por exemplo, antes que alguém seja preconceituoso nesse sentido, da maneira como aparece nesses relatos que ela vai trazer, antes que essa pessoa se diga preconceituosa, antes dela proferir a frase, por exemplo, eu não quero nenhum pobre no centro da cidade, talvez ninguém tenha dito isso de forma explícita, mas as ações já traziam, já carregavam essa ideia. É mais ou menos isso que ela está dizendo. Então, o que aconteceu no início dessa política da higiene? Ela diz que essa ideologia da higiene foi um embrião para o início das favelas cariocas. Isso vários pesquisadores discutem. Até no texto complementar da aula passada, tinha alguma coisa sobre isso. Então, assim, nesse momento do início da República, já não tinha o trabalho escravo, e aí a cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, ela estava se transformando, não era mais uma cidade colonial, e estava se transformando numa cidade maior, uma cidade industrial, né, com mais pessoas também, recebendo mais imigrantes e tudo mais. Então, tinha 522 mil habitantes no Rio de Janeiro. Uhum. E para dar conta dessa nova realidade, das situações que estavam vindo por aí na cidade, foi necessário investir nos serviços públicos de estrutura, né? Então, foi construída estrutura de transporte coletivo, de abastecimento de água, de iluminação, de rede de esgoto, tudo isso estava sendo modernizado e era investimento nesse momento para suprir a necessidade da capital. Só que nesse processo de modernização, até ele acontecer, até esse processo realmente se consolidar, o que acontecia? Essas pessoas que foram escravizadas, elas deixaram de ser escravas, só que elas não receberam nenhum tipo de política compensatória, vamos dizer assim, para se manter vivas. Então, elas continuaram realizando o mesmo tipo de trabalho que elas realizavam antes, quando eram escravizadas, só que nesse momento elas tinham direito a um salário, elas recebiam um dinheiro para isso. Essa era a única diferença. Mas o trabalho continuava sendo degradante, desumano, e, enfim, eles continuavam sendo vistos com o mesmo estigma da escravidão, como em situações a gente pode dizer que continua até hoje, né? Então, o que acontecia? Uma das tarefas, uma das funções desses ex-escravos tinha a ver com a demanda de esgoto e da água encanada. Então, quem fazia o serviço, muitas vezes, eram essas pessoas que eram ex-escravos, que carregavam um balde de água para dentro da casa dos patrões, das pessoas mais abastadas, e também elas carregavam balde, barril, com os dejetos eliminados, ou seja, elas carregavam balde de cocô mesmo das pessoas para tirar de dentro de casa. Eu não lembro onde eu vi isso, mas tinha até um nome específico para o trabalhador ou para o escravo que fazia esse serviço, porque era muito degradante mesmo. Ele se sujava com a merda dos outros, né? Então, não, é isso, não tem como falar de uma forma mais bonita, né? Era isso que acontecia. Então, eles tinham essa função. Só que a partir do momento que houve a água encanada e o esgoto, não tinha mais necessidade desses trabalhadores fazerem esse serviço. Só que eles ainda estavam ali na cidade, né? E aí, os autores trazem uma citação do Foucault,
que diz assim: na medida que faziam parte da paisagem urbana, como os esgotos e a canalização, os pobres não podiam ser postos em questão, não podiam ser vistos como um perigo. No nível em que se colocavam, eles eram bastante úteis. Ou seja, enquanto eles estavam fazendo a função do esgoto e da água encanada, ninguém nunca questionou a presença deles no centro da cidade. Ninguém nunca se incomodou enquanto eles tinham uma função ali dentro. Passou-se a ter essa ideia de que eles eram fonte de perigo para a saúde, que, que eles não podiam frequentar esses lugares quando não se precisava mais deles nesse lugar. É uma visão bem cruel da realidade, né? Eu achei chocante essas informações, pelo menos. Realmente é chocante. Pois é. E aí, junto com esses escravos que foram libertos, tinha outros grupos de pessoas marginalizados. Tinham trabalhadores vindos de outras localidades, imigrantes, né? Tinha estrangeiros e de dentro do Brasil também, mas que estavam indo para a capital para buscar uma sobrevivência melhor. E aí essas pessoas também ficavam marginalizadas. E elas começaram a se agrupar em habitações que não eram vistas como tão adequadas, eram habitações coletivas, que eles estão chamando aqui de insalubres. E essas habitações eram muitas habitações no centro do Rio de Janeiro. Elas abrigavam mais ou menos 46 mil pessoas. E se era 520 mil habitantes, era quase 10% da população dentro dessas habitações. Então, realmente era um número muito grande de pessoas morando em habitações que não eram adequadas. E como é que eram essas habitações inadequadas? Meu Elas foram, Deus. elas foram chamadas. Que foi? Quer falar? Não, é que eu fiquei, tipo, surpreso com esse grande número mesmo de pessoas que não tinham as habitações adequadas. Sim, é muito grande. Bom, hoje é uma realidade para a gente ainda, né? Só que não é feita dessa forma. Então, os dois tipos de habitação que existiam, os dois eram chamados de cortiços, mas tinha um tipo que era uma estalagem, era um espaço não muito grande, tipo um quintalzão comum, com várias casinhas muito pequenas e muito próximas uma da outra. Então, tinha esse tipo, que era a estalagem, e tinha as casas cômodos, que daí era uma casa com vários quartos, e moravam várias pessoas. Os dois eram chamados de cortiço, mas como tanto em um quanto no outro, tinha muito mais gente do que cabia no lugar. Não tinha estrutura adequada de saneamento, não tinha circulação adequada de ar, não tinha banheiro para todo mundo. O banheiro que tinha também não tinha estrutura adequada do espaço mesmo. Então, eu imagino assim, aquele banheiro que é só um buraco no chão, que não tem o vaso, não tem descarga, né? Então, muita gente estava nesse lugar, né? Morando nesses lugares. E, e, e aí, isso realmente era um problema de saúde pública, só que o problema, ele passou a ser uma desculpa para as coisas que iam acontecendo, né? Então, passou-se a ver essas pessoas como esses lugares como fonte de perigo. E aí tinha muitas denúncias dos médicos, dos engenheiros sanitários, sanitaristas, reclamando, falando da situação, que tinha má distribuição dos espaços internos, essas coisas que eu falei, falta de iluminação, de Hã? ventilação, tinha muitas denúncias. E aí aconteceu um movimento que o Foucault chamou de medicina urbana, que tinha 3 objetivos: analisar e mapear os lugares com acúmulo de tudo que podia provocar doenças no espaço urbano,
né? Um lugar que pudesse ser um ponto de difusão de epidemias ou de endemias, de qualquer tipo de doença contagiosa. E depois, além disso, controlar a circulação de ar e água nos corredores, fazendo com que o ambiente fosse sadio para evitar a contaminação, e organização de diferentes elementos necessários na vida comum da cidade, como os esgotos e as fontes de água. E com isso, com essas medidas, apareceu a noção de salubridade, que a gente ouve mais falar de insalubridade, né? Mas essa Aham. palavra, a gente pensa geralmente em alguma coisa relacionada à saúde. Ela não significa saúde necessariamente, mas ela tem a ver com as condições que facilitam ou atrapalham que a gente tenha saúde. Então, se quando a gente vai num lugar, por exemplo, eu vejo muito umas páginas que compartilham aluguel em São Paulo. São Paulo é um lugar que o aluguel é muito caro, né? Então, às Sim. vezes, tem alguém que compartilha de zoeira mesmo, de fazendo meme, que um cubículo, assim, sem janela, no centro de São Paulo. Aí custa, sei lá, R$ 3.000 o aluguel. Então, aí, por que isso é piada, né? Porque é um ambiente Aham. insalubre, né? É um ambiente que não favorece o desenvolvimento de uma boa saúde, é um ambiente que nos atrapalha de ter uma boa saúde, porque não tem circulação de ar, você não pode pegar sol, você, enfim, não tem condição de limpeza adequada. Realmente. Então, esse conceito veio daí. E aí, nesse momento, com essa medicina social, surgiu a ideologia da higiene, que tinha, que acabou, que acabou equiparando, ou seja, colocando no mesmo patamar, colocando como se fossem sinônimos, a ideia de classe pobre e classe perigosa. As classes pobres, então, passaram a ser vistas como perigosas nesse lugar. Eu vou pedir licença para vocês só um minuto, que eu vou fechar a minha janela e ligar o meu ar-condicionado, porque a minha vizinha está fazendo um culto e eu não estou conseguindo me concentrar. Tá bom. Peraí. Pronto. Eu fechei a câmera porque eu não queria mostrar meu pijama para vocês. Enfim, voltando aqui, então teve essa equiparação entre os dois conceitos, as classes pobres como classes perigosas. E se vocês prestarem atenção no discurso das pessoas, ainda hoje existe essa ideia. Por mais que as pessoas, como eu falei no começo, por mais que as pessoas não digam abertamente essa frase, talvez elas nunca nem formularam essa frase como um raciocínio, como elas nem formularam esse pensamento como uma frase, né? Dizer, eu acho que pobre é perigoso. Não, ninguém vai falar isso. Mas as nossas atitudes em relação às classes pobres estão relacionadas também a essa ideia de classes perigosas, né? Quando você fala, por exemplo, que você mora numa periferia ou que alguém vai ter que ir até um lugar de periferia, as pessoas reagem, meu Deus, nossa, mas lá é perigoso, não é? Nesse lugar aí, tem certeza que você quer ir nesse lugar? Né? Então, a gente tem uma ideia de por que é pobre, é perigoso. Pior que é verdade isso, prof. Pois é, são ideias bem presentes nos nossos discursos, né? Sim. Então, e aí tem mais uma ideia que é essa que eu vou falar agora, que está muito presente também, que é a repressão à ociosidade. Ou seja, quem não fazia nada, né, era quase que visto como doente, né? Então, assim, a ociosidade, o ócio, representava um vício a ser combatido,
na medida em que o bom cidadão era aquele que tinha gosto pelo trabalho, tinha gosto pela poupança, pelo conforto que isso podia proporcionar. E aí o cidadão que não acumulava dinheiro, que não acumulava riqueza, que não tinha como objetivo trabalhar, guardar dinheiro para poder usufruir das coisas que o dinheiro pode oferecer, ele era visto como suspeito. Imediatamente ele era visto como suspeito. Porque o bom cidadão é aquele que trabalha para poder subir na vida, né? O cidadão que não está preocupado em acumular riqueza é perigoso. Aí tem uma citação que diz sobre isso o seguinte: os pobres carregam vícios, os vícios produzem malfeitores, os malfeitores são perigosos à sociedade. Juntando os extremos da cadeia, temos a noção de que pobres são, por definição, perigosos. Então, quem é pobre, quem não tem dinheiro acumulado, é perigoso. Eu vi uma situação acontecer semana passada, numa conversa de WhatsApp, uma conversa informal com amigas minhas, que foi a seguinte: uma amiga minha falou assim, a gente estava falando sobre o BBB. Quem você queria que ganhasse? Para quem você está torcendo? Aí a minha amiga falou assim, olha, eu quero que a Thelma ganhe, porque depois que o Babu falou o que ele vai fazer com o prêmio, eu não gostei mais dele. Aí eu perguntei, mas o que ele falou? Acho que eu não vi isso. Aí ela disse, ele falou que ele vai gastar tudo, que ele vai viajar, que ele não vai guardar nada. E eu acho que, como que ele não vai usar isso para subir na vida, ganhar o dinheiro, como é que ele não vai usufruir desse dinheiro da maneira correta, né? Como que ele não vai... como assim ele vai gastar tudo? Essa ideia dela de que ele está errado por querer gastar tudo tem tudo a ver com essa situação aqui. Então, que o cidadão de bem é esse que ganha o dinheiro e faz a poupança. Eu não sei se ele falou isso, eu não sei também se tá certo ou se tá errado. Não é esse o ponto, sabe? O que ele vai fazer com o dinheiro dele, assim como o que eu vou fazer com o meu dinheiro e o que vocês vão fazer com o dinheiro de vocês, tanto faz, né? Mas, assim, a ideia de que isso é ruim tem tudo a ver com isso. Pode falar. É tipo, as pessoas preocupadas com o que ele vai fazer com o dinheiro dele e todo mundo com um olhar que, não, porque poupar é certo, poupar é correto, investir, fazer isso é correto. Mas, na verdade, o que ele quer é gastar o dinheiro, viajar para ele, isso é certo, né? E assim, o dinheiro é dele, o que eu tenho a ver com isso? Sim, entende? verdade. É diferente de você falar assim, não, se eu ganhasse, eu faria tal coisa. Ok, né? Mas assim, daí achar que ele não merece ganhar porque ele não vai poupar esse dinheiro, ele vai gastar tudo. Entende? Prof do céu. Pois é. Quer comentar, Eliane? Eu vi que você falou alguma coisa aqui no chat. Se você quiser, pode ficar à vontade. Abre seu microfone. Fala aí. É porque pobre não pode viajar, exatamente. Tem a ver com isso também, né? Tem a ver com isso. Aquela fala infeliz do ministro da Economia há alguns meses, né? Quando o dólar estava baixo, até a empregada doméstica estava indo para a Disney, uma festa danada, né? Por que pobre não pode viajar, não pode ir para a Disney, né? Porque pobre é perigoso, pobre vai querer fazer o quê em aeroporto? Vai querer fazer o quê na Disney, né? Então, assim, a pessoa que era pobre potencialmente já era criminosa, em particular se ela era negra, e que isso já era um estigma a mais, né? Então, tinha uma suspeita generalizada em relação... Tinha não, vou falar no presente. Tem uma suspeita generalizada em relação às camadas mais pobres, né? Em relação às pessoas mais pobres. E aí, esse movimento, essas ideias, permitiu que aparecessem algumas estratégias de controle e disciplinamento dessas classes subalternizadas, né, que foram colocadas como subalternas. E aí apareceu um conjunto de práticas que apresentavam formas de controle da saúde e do corpo dessas classes pobres,
para tornar elas mais aptas ao trabalho, para que elas não adoecessem e elas pudessem trabalhar. Mas isso não era uma simples preocupação com o bem-estar do pobre, né? Com a saúde do pobre. É porque se ele tivesse saudável e ele pudesse trabalhar, ele não seria criminoso. Lembra da lógica que pobre ou quem não trabalha é criminoso? Então, quem trabalhasse, quem acumulasse riqueza, não ofereceria tanto perigo para as classes mais ricas. Nossa, eu lembrei de um filme agora que, meu Deus, vou segurar aqui para pensar melhor de como que eu vou falar dele, mas como que eu não pensei nesse filme antes? É que vocês já assistiram Bacurau, né? Então, Aham. então pensando nisso, né, nessa manutenção da saúde das pessoas pobres. Só que aí ela traz também uma outra frase falando isso que eu disse. A gente não pode compreender ingenuamente que isso tem um caráter humanitário, né, de administrar a saúde da população. Não aqui, não nesse momento, não nesse contexto. Ela tem um aspecto violento também, porque tem além de ela não parte da ideia de que as pessoas precisam ter saúde para ter qualidade de vida. Elas partem da ideia que as pessoas precisam ter saúde para que elas trabalhem, porque senão elas vão ser criminosas. E isso já é uma ideia super preconceituosa e violenta, de uma forma simbólica. E aí, o outro ponto que ela traz, pensando no pensamento do Foucault, é que a violência desse ato reside justamente na exigência contínua e crescente da morte em massa do outro, enquanto instrumento privilegiado para a garantia de melhores meios de sobrevivência de uma determinada população. Então, nesse estado de coisas, o racismo é uma condição de possibilidade para que se possa exercer o direito de matar. Isso que eu estou lendo não é matar no sentido literal da palavra, né? Não só, porque acontece isso também, mas não é só isso. Não é só a morte, o homicídio, o assassinato, né? Ela está falando também de uma morte simbólica, de colocar essas pessoas como se elas não existissem, como se elas não tivessem vivas, colocar numa situação de morte simbólica mesmo, ou numa situação em que elas estão expostas ao perigo da morte para manter a qualidade de vida de uma classe superior. Que era, por exemplo, o que acontecia com essas pessoas, esses ex-escravos lá no início da República. Eles estavam sujeitos a pegar doença porque eles estavam carregando a sujeira dos outros. Ninguém estava preocupado com a saúde deles naquele momento. Eles estavam expostos à doença para manter o conforto de quem estava nas classes superiores. Então, é desse tipo de morte que ela está falando. É uma morte política, uma questão relacionada à expulsão, à rejeição e à exposição a esses fatores de risco sem nenhum perigo, sem nenhuma preocupação, né? A pessoa está exposta ao risco de morte, tudo bem. Por exemplo, agora, na pandemia do coronavírus, a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica, né, uma trabalhadora doméstica. Os patrões dela chegaram de uma viagem internacional, não sei exatamente para onde, os dois estavam doentes e ela não foi liberada do trabalho. Ela tinha que continuar trabalhando. E os patrões dela não morreram. Quem morreu foi ela. Porque quem tem menos acesso à informação, à higiene para lavar as mãos, ao álcool, à máscara, enfim, a todos os cuidados, ela, era essa trabalhadora, não eram os patrões. Então, tudo bem ela ficar exposta à morte. Tanto faz, ninguém está preocupado com ela. Mas para manter o conforto dos patrões, que estavam doentes, e eles precisavam de alguém servindo, né? Alguém preparando a comida, limpando a casa. Eles precisavam de alguém para isso. Eu acho que esse o ponto do texto, né? Esse ponto é um ponto muito importante
E eu acho que o que mais incomoda, o lugar onde ele mais me afeta, pensando nisso, é que isso não é uma questão do passado, como eu tô falando. É uma situação que ocorre ainda hoje, né? Que acontece ainda hoje. O que vocês acham? Prof, bizarro, desumano também, assim, é, parar pra pensar, assim, nessas questões também. É Eu acho realmente que. Ah, pode hoje. falar. Pode falar. Que realmente acontece hoje ainda, né? É, Eu assim, ia falar. Ai, desculpa. pode falar, prof. Eu ia falar que eu acho que é tão chocante pra gente, porque a gente não tá exposto a isso dessa Hum, maneira, né? Nós não fazemos partes, apesar de a gente não fazer parte das classes mais altas, eu imagino, eu não conheço vocês tão bem assim, mas pelo que eu conheço de vocês, nós três não fazemos parte das classes mais altas, mas a gente também não faz parte das classes mais baixas e que mais sofrem com isso. Então, esse tipo de violência, quando ele é direcionado para a gente, ele é mais sutil e talvez a gente nem perceba, né? E não é tão escancarado dessa forma. Então, por exemplo, eu não estou exposta no meu trabalho, eu estou tendo a oportunidade de realizar o meu trabalho da mesma forma, como eu sempre fiz, em segurança, na minha casa, eu não preciso me expor, né? E e é isso. Se eu fizesse parte de uma classe mais baixa, provavelmente eu não teria esse trabalho que eu tenho. Eu teria um outro trabalho que me exigiria estar exposta dessa forma. Ela está falando que então tem muita gente que precisa trabalhar. Exatamente. E aí a gente uhum. vê, por exemplo, de que forma que essas pessoas poderiam não trabalhar, né? Não depender desse trabalho. Se houvesse uma política de assistência para as pessoas, que elas pudessem não trabalhar e ficar protegidas nesse momento, sem passar fome, né? Mas ainda o auxílio emergencial, que é um valor que não é um valor alto, que é R$ 600, né? Para um mês, para uma família, né? Tudo bem que existem famílias que podem ter R$ 1.200, mas ainda assim, para uma família, para um mês, dá para manter as necessidades da família, mas não é um super dinheiro, né? E ainda assim, não é todo mundo que consegue pegar as questões de burocracia, que são importantes, claro, mas elas também estão atrapalhando, atrasando ainda mais a entrega do benefício, né? E isso é uma coisa pontual que está acontecendo agora. Outras situações já aconteceram e outros tipos de exposição. As pessoas estão expostas a outros riscos, independente da pandemia, e não é oferecido nenhuma política de assistência para essas pessoas. Vocês querem fazer mais algum comentário? Como eu falei no começo, a gente vai precisar continuar na outra aula por conta da. Porque a aula começou um pouquinho atrasada, né? Mas não precisa se preocupar com os prazos, porque a gente tem uma aula meio que sobrando, que é a aula que seria da vista de prova. Então a gente pode continuar a discussão na semana que vem sem problemas. Aí dá para vocês lerem o texto, caso não tenham lido. Eu deixei lá no AVA o texto que vocês já tinham, porque ele já estava no plano de ensino. Deixei um texto complementar que ele fala sobre essas ideias higienistas relacionadas à sexualidade infantil. Eu não vou me alongar nessa discussão, porque não dá tempo de falar de tudo mesmo na disciplina, mas é um texto complementar, caso vocês tenham interesse em ler mais sobre. E aí eu deixei duas músicas que elas falam, a da Cássia Eller, que é Quando a Maré Encher, ela fala de moradias irregulares e das condições dessas moradias. Eu pensei nas duas músicas para trazer a reflexão, e a outra, que é do Criolo, que chama Casa de Papelão, ela fala sobre pessoas em situação de rua e da realidade, um pouco da realidade dessas pessoas. Então, recomendo que vocês ouçam para refletir sobre o tema.
e que vocês leiam o texto para a gente poder continuar a discussão na próxima aula. Eu já falei no começo da aula, mas eu vou falar de novo, se vocês puderem transmitir esse recado para os colegas de vocês. O link da aula, o link de convite da aula, que foi enviado por e-mail para vocês, é o mesmo link, ele é permanente, ele serve para entrar em todas as aulas. Eu coloquei ele hoje no Ava, porque o Lucas me deu essa ideia, então eu coloquei ele só hoje no Ava, mas então ele está disponível também no Ava. Então não precisa me esperar mandar o link para vocês entrarem na chamada. O horário da nossa aula é às 7, e quem for participar da aula pode entrar nesse horário que eu vou estar aqui esperando vocês, certo? Eu peço que vocês se comprometam e se responsabilizem com isso, porque senão gera uma situação chata de eu ter que ficar cobrando, procurando onde estão vocês. Eu não quero que seja assim. Eu quero que vocês venham porque vocês querem vir, que vocês querem participar da aula, né? Mas se isso não está claro na comunicação, então pode ser que vocês tenham ficado me esperando chamar, né? Ou ficaram em dúvida se ia ter a aula ou não. Então, sempre vai ter a aula, certo? Não são todos os professores que disponibilizam? Eu não sei exatamente como que os outros professores estão fazendo. Eu sei que tem professor que manda na hora, eu sei que tem professor que manda no dia anterior, né? E eu optei por fazer assim porque é mais fácil para todo mundo. Vocês não precisam ficar procurando o link ainda no horário da aula, e eu também não preciso mandar toda vez para vocês, né? E tem uma questão também que é de não sobrecarregar o líder da turma. Então, por exemplo, no dia que a Sharon não quer participar da aula, não pode participar da aula, aí ela precisa estar atenta ao celular dela, porque eu vou mandar o link para ela poder mandar para vocês. Então, acho que não é legal. Dessa forma, com cada um já tendo o link, vocês se responsabilizam por estar presentes. E aí, quando puderem vir, venham e serão bem-vindos. Quando não puderem vir, tudo bem. Mas eu vou estar aqui toda semana nesse horário. Certo? Ok, prof. Vou passar esse recado, então. Obrigada, eu agradeço. Não tem bronca, não precisa se desculpar nem nada. Eu sei que a Eliane falou, a gente ainda tá meio perdido, tudo bem, não tem problema. Mas agora você já sabe, tá bom? Ok. Então tá bom. Um beijo para vocês. A gente se vê na segunda para aula de desenvolvimento. Apareçam também. E é isso.